Então, bumba bumba, galerinha. Começando na marra diretamente dos estúdios do Oswaldo. E hoje a gente tá com o cara aqui, mano. O cara que é colega já do Gordinho aqui há muito tempo. Eduardo Simões. Eduardo Simões é o nome da fera. Daqui também conhecido como Den, também conhecido como Dudu. Vários nomes, mas o nome é Eduardo Simões, né? Nessa quarta-feira chuvosa aí, de hoje de chuva. Pois é. Mas a gente está aqui fazendo o nosso programa aqui hoje aqui, na presença do Eduardo Simões aqui, que vai falar pra gente um pouco sobre feminicídio, né? Que ele já trabalhou na área. Porra, beleza. E ele é estudante de diplomado em geografia, faz mestrado em Geografia também. Geografia também. Vai contar um pouco da gente como é que tá o cenário político aí na visão dele aí, como é que ele acha que tá aí. E aí, daí, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia. Também, né, Gordinho? E vão fazendo pergunta pra gente aí também, né? Senta o dedo aí, senta no like aí. Pode mandar pergunta na live aí. Que estão entrando aí na live. Esse é o na marra, hein? Tamo na área. E aí, daí, como é que tá? Tudo bem, mano? Prazer te receber aqui no nosso programa. Seja obrigado aí, mano. Coração, hein, mano? Cara, primeiramente, agradecer aqui nesse espaço, né? O convite, o Erison tinha feito convite ano passado. É isso aí. Aí eu, espera só mais um pouco aqui, né? Que eu tô meio que ocupado. Uhum. E aí quando ele mandou mensagem, aí esse ano eu falei, mano, eu tô livre, qualquer momento pode chamar aí. Pô, legal, que bom. E aí ele pegou, mandou essa semana aí, tá livre? Eu tô livre, e aí já mandou todo o encaixe lá, a chamada, achei muito profissional. Eu achei que... A chamada 100%, os caras são... Caramba! Nem parece que é eu que faço. Não, e assim, muito obrigado por ter feito o convite, né? Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Obrigado, algo muito cara, independente muito ainda, eu acho bem interessante, feito na periferia. Raiz, exatamente, né? Feito na periferia de Manaus, é um espaço que parece ser mais democrático também, né? Não tá naquele meio. A gente tenta abraçar todo mundo, né? A gente fala de tudo, né? Isso. A gente estamos aí pra conversar com todo mundo aí. Quem quiser vir bater um papo aí com a gente aqui, sinta-se convidado. Então é isso aí, cara. O prazer estar te recebendo aqui. E a gente pode começar, Gordinho, e tal? Pode meter bom, galera. Pode mandar pergunta também pro Eduardo, que ele vai estar respondendo no ao vivo aí. O Eduardo, ele trabalhou numa área de feminicídio, é uma área que é uma área complicada, né? Eu vou dizer, complicada não é a palavra, né? É uma área delicada. É delicada, né? A gente pode dizer assim, que é uma coisa que tá acontecendo muito, né? Acontece muito nos dias atuais, é uma coisa que já devia ter parado, né? Porque hoje em dia não existe mais essa, né? Do marido, mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia tem que meter mesmo, porque você vê ali um parente seu apanhando alguma coisa ali, você já tem que denunciar e tal, para isso não acontecer. Não é não, Eduardo? O que tu pode falar sobre a gente aí? Então, como fui parar... Qual foi o início? Como começou? Em 2022, eu tenho um colega, né, um brother também, que é da área de geografia, o André de Moraes. Também ele é artista, cara super... André de Moraes, um abraço pra ele aí, ó. Tem que chamar aqui o André depois. Tá convidado, né? Pra bater uma fala com vocês aí. A gente falou, o espaço é livre. É sempre bem-vindo, mano. Só mandar o número, mandar um oi que eu... pra ti aí. Aí é com nós. E aí o André de Moraes, ele acabou feito convite, né? Ele falou, mano, o que tu tá fazendo aí e tal? Eu falei, cara, eu acabei de passar no concurso do IBGE. Pô, que legal. E aí tô ocupado. Aí ele falou, não, beleza e tal, né? Aí depois ele mandou mensagem de novo. Ele falou, mano, eu não sei o que tu tá fazendo, mas a ideia é essa daqui. Aí eu falei, mano, onde que eu tenho que deixar meu currículo? Aí, ok, né? O projeto que eu estou participando, né, que vai finalizar agora em julho de 2024, ele é coordenado pelo epidemiologista Gésia Aureliana. Ele é um cientista lá da Fiocruz, né? Trabalha na área de saúde. E ele é o mentor, né? A pessoa... Ele é a pessoa responsável que está estudando pelo menos o feminicídio a nível regional, na região norte, na Amazônia, em Manaus. Sim. É o Gésia Aureliana. Depois vocês até podem convidar. Sim. Tem vários artigos dele que está publicando. Beleza. Então, qual é a sacada, né? Dá continuidade de numa pesquisa que iniciou lá em 2015 com o Gésia. Só que agora foi colocado, né, um componente metodológico na pesquisa para a gente fazer uma análise espacial.
como eu sou da geografia, então fui convidado para dar esse suporte, né? Sim. Fazer análise espacial seria mais ou menos um mapeamento, né? De como é que está onde é que está o fluxo do... Exatamente. Onde tem os maiores casos. Exatamente. Isso. E aí, de início, esse trabalho que a gente começou fazendo, né? Isso lá em agosto de 2022. Foi assim que iniciou, né? E aí, a ideia... outra coisa que eu estava esquecendo, né? É uma pesquisa que está sendo realizada em parceria com a Fiocruz, é da Fiocruz em parceria com a UEA, a Escola de Saúde, de Enfermagem, né, de Saúde, ali a ESA, Escola Superior de Saúde. E aí a gente tem que dar um produto, né, um dos objetivos, né, um produto tecnológico, que seria a construção de um robô, né, para ele conseguir... A inteligência artificial, né, para ele conseguir capturar os casos de feminicídio em Manaus, né, alguma notícia, alguma informação. Até posso, como ainda não está finalizado, né, ainda está em processo de aprimoramento, né, de exatamente. É piloto, né? Eu acho que até final do ano, em outubro, já vai estar tudo finalizado, já vai ter um site que vai mostrar tanto para a população, quanto para jornalista, quanto para pesquisadores, enfim, vai estar disponível para qualquer pessoa do mundo entender como que é o padrão do feminicídio em Manaus e também ter outro contato, entendeu? E aí, se vocês também quiserem fazer o convite, né, até o final do ano, já posso trazer aqui. Já tá convidado, mano. Trazer aqui para vocês, mostrar toda a interface, né? Enfim. E foi assim que eu acabei entrando em contato com a pesquisa do feminicídio, né? Tá. Podem perguntar. Vamos se aprofundar mais um pouco, Eduardo. Detectar o feminicídio dentro de uma relação é complicado, cara? Porque tu vai ter que saber isso, né? Se tu tá fazendo mapeamento e tal. Essas briguinhas já é uma espécie de, como é que se diz? Acender o pavio ali, numa briguinha, né? Não, mas a área do Eduardo é quando já acontece, né? Quando já aconteceu. Exatamente. Aí duas perguntas interessantes, dois apontamentos, né? E tal, primeiro, o feminicídio, ele é uma fatalidade, né? Sim, já sim. é quando um crime, né? A vítima acabou vindo a óbito, né? Se dá para eu saber, né, detectar na relação, isso a gente não está fazendo, né? Mas tipo assim, uma perícia, né? Não dá para saber, né? O que a gente pode ver, de acordo com a leitura que a gente tem lido, né? A gente faz uma leitura também, a gente tem um grupo de estudos do projeto para a gente entender o fenômeno que é o feminicídio, né? Sim, e geralmente o feminicídio, ele é uma junção de vários fatores, né? Vários fatores sociais, de desigualdade social, né? O padrão de renda, sim, pobreza, certo? Violência estrutural, machismo estrutural, entendeu? E aí o machismo estrutural está em todas as instâncias, né? Tá em todas as instâncias. Eu penso que não é fácil, sim fácil detectar, né? Se a vítima está passando por um histórico de violência doméstica, né? Sim, da qual o companheiro geralmente acaba fazendo uma pressão psicológica, uma violência. Não existe só agressão física, né? Existe uma agressão verbal, agressão mental, psicológica, patrimonial, enfim. São vários fatores. Em Manaus, a gente tem visto que a primeira coisa, Manaus está localizada na região norte, né? Sim. E nos últimos anos o tráfico também, né, tem tido uma atividade bastante, né? E aí a gente também tem que entender, separar o feminicídio do que é o feminicídio não presumível. E aí e também tem várias perspectivas de estudar um fenômeno. Por exemplo, eu sou da área da geografia. Eu vou estudar o clima na perspectiva da geografia. Sim, tem gente que vai estudar a partir da biologia, a partir da economia, enfim. A mesma coisa do feminicídio. Exatamente. São visões diferentes, né? Então tem a visão de um sociólogo, né? Uma perspectiva mais sociológica. O feminicídio pode ser tratado assim. Tem a perspectiva jurídica, entendi, da lei, certo? Tem a perspectiva da saúde, né? Medicina forense. E tem a perspectiva também geográfica, que também tem surgido alguns trabalhos na geografia, né, na pesquisa de violência e desigualdade de gênero.
o que é interessante do projeto da Fiocruz, né, da qual eu já mencionei aqui, é que ele é um trabalho interdisciplinar. Então tem gente da geografia, tem gente da estatística, tem gente da saúde, tem gente do direito. E a gente está seguindo a abordagem jurídica, né? A gente foi promulgado a lei do feminicídio em 2015. Ano que vem vai completar 10 anos da lei aqui no Brasil, que foi instituída, certo? E aí também já vem um histórico, a lei já tem um histórico que vem ali da Maria da Penha, né? Que já é mais antiga. Né? Exatamente. E aí já vem Maria da Penha e depois 2015 é instituída a lei do feminicídio. Então a gente e aí que é interessante, porque como é o advogado que geralmente, né, é a justiça, o juiz, né, o poder judiciário que acaba lidando com esses casos, né, eles que conseguem julgar o que é feminicídio ou não, né. Entendi. É claro que existem alguns elementos que podem ajudar, mas se tu for na perspectiva jurídica é o que está na lei, né. Tá valendo, é a lei, né. Vocês, assim, vocês pegam já casos já que aconteceram, né, para investigar, né? Mas já aconteceu de vocês pegarem assim, aconteceu agora, vamos agora com a equipe para lá. Já aconteceu assim ou não? Não, aí é que tá, a gente faz um trabalho de monitoramento, né? Então a gente pega a nossa fonte, né, são os tabloides aqui de Manaus, né? E aí, os portais. Exatamente, os portais. Então, vítima do sexo feminino foi encontrada morta. Entendi. Mulher foi encontrada com sinais de agressão na zona sul, na zona norte. E aí a gente pega, tem um banco de dados, e nesse banco de dados que a gente tem, a gente vai preenchendo umas variáveis, sim, entendeu? Sim. E aí, é claro, a gente tem todo um cuidado ético, né? Porque esse trabalho também ele passa pela comissão de ética da instituição, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Envolve a família. Exatamente, da vítima, né? Então é um trabalho delicado. E aí a gente faz esse monitoramento, então todo dia a gente está entrando nos sites para ver se teve algum registro de vítima do sexo feminino que veio a óbito. Eduardo, tu pode falar pra gente aqui do índice total aqui do estado daqui de Manaus, tá em alta, cara? Como é que tá esse negócio? Em alta, né? Olha só. Teve um artigo que foi publicado pelo GESEM em 2015, primeiro artigo dele, 2015-2016. Já em 2020, se eu não me engano, eu vou errar aqui, eu acho que a data, né? Teve um texto que saiu dele no jornal, numa revista, jornal na Amazônia Real. Sim. Que é uma plataforma, um jornalismo independente aqui da região, Amazônia Real. Depois vocês podem também procurar. E aí a gente viu que, ele viu, na verdade, na UJAS, que de 2016 até 2021, mais ou menos, né, que foi o recorte que ele fez esse temporal, no ano de 2020 e no ano de 2021, se a gente for comparar com os anos... agora eu não vou saber, vou ter que verificar isso melhor, né? Teve uma alteração, né, dos casos de feminicídio em Manaus. Aumento ou diminuição? Agora eu vou esquecer, perdão. Mas assim, no Brasil, tem uma quantidade, né, um padrão estatístico de tantos casos. Aqui a gente identificou, aqui para Manaus, né, especificamente, em torno de 70 vítimas em média. Aqui com certeza aumentou, mano. 70 vítimas. Naquela época lá, né? Isso, mas no período da pandemia não teve tanto caso. Exatamente. O caso não ficou tão alto do feminicídio. E agora que já está tudo normal em andamento? Geralmente tem falando estatisticamente, né, tem uma tendência, né, para seguir, né, crescente, né, ou então às vezes ele é estável. Digamos que de 2000, a gente está com os dados desde 2016, não está no padrão de 70, 80 casos mais ou menos de vítimas. Aqui falando em geral, né, mulheres que foram óbito, né, por agressão física. Sim, sim. E aí a gente também tem que tirar o que é o feminicídio e o que não é o feminicídio. Entendeu? É por isso que eu falei. O negócio é delicado. Por isso que eu falei que tem os campos de conhecimento, que eles têm uma visão diferente de outros. Eduardo, entendeu? vou te perguntar. E vocês têm acesso a depoimentos assim Não.
Não, a gente não tem. Do criminoso? Não. Não, né? O único acesso que a gente tem é o que está publicado aí na internet, né? Exatamente, né? Coleta dados. Aí, pois é, são mais ou menos cerca de 70, 80 vítimas do sexo feminino aqui em Manaus. Porém, tem o que é feminicídio, né? O feminicídio presumível e o feminicídio não presumível. Tem esses... E geralmente um caso de feminicídio ele leva 2 anos, 1 ano, até 3, às vezes até 10 anos pro Poder Judiciário fazer o desfecho, né? Teve um caso mais recente, não vou citar aqui o nome da vítima, né? Foi no ano passado, né? A vítima, uma gestante, né? O companheiro dela, né? Possível companheiro dela acabou não curtindo a ideia que ela iria ter um filho dela. Ela estava grávida, né? Ela estava grávida e ele queria que ela cometesse o aborto. Sim. E acabou que ele não curtiu e, né? Chegou e matou violento, né? E matou a garota, né? Esse caso teve uma repercussão regional e também nacional. Então, não, mas é porque ano passado teve uns 3 ou 4 crimes iguais esse aí. Não sei se tu lembra, mas teve um lá onde eu moro, teve um. Estilo, né, meu Deus? Foi. Lá onde eu moro teve um, e teve outro na Zona Leste, e teve outros 2. Bem parecido. E aí, geralmente, eu percebi que casos que tem maior repercussão, né, na imprensa, na sociedade, é quase inevitável não ter logo um acompanhamento, anda, né, mais rápido, sério, né? Exatamente, da justiça. Investigação, né? Exatamente. Isso daí também, isso que está acontecendo, né, já devia também a mulher abrir mais a cabeça e ficar, né, mais pois é, só que é aquela pressão, né? Exatamente, são vários fatores, olha só. Fatores. Geralmente a gente nunca vai pensar que o companheiro é capaz de, né, chegar ao... geralmente, de fato. O homem que trabalha, né? O homem trabalha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, né? Fazendo a atividade doméstica. Sim. E não tem, às vezes, como ela se desvincular dessa relação abusiva, tóxica, né? Entre outros adjetivos negativos. E então ela acaba meio que se vendo... dependente, né? Daquilo ali, né? Presa, né? Presa, né? Porque tem que sustentar também os filhos e também pela coação, pressão do companheiro, né? Vou pegar teu celular, vou vigiar. Só que aí também que é interessante, o feminicídio, ele é universal, ele acontece geralmente, pode acontecer no Brasil, China, sim. na Europa, porém nos países da periferia, né? No caso, os países mais pobres, a violência urbana também acaba sendo um dos fatores, né? Mas assim, pode acontecer com mulher de classe baixa, né, que tem um padrão de renda baixo, que na maioria das vezes as vítimas do feminicídio são essas mulheres que têm padrão de renda baixo, né, não tem nível superior completo, enfim. E aí tem também os casos de mulher que tem nível superior, né? Teve aquele caso da... Não, aí já não é feminicídio, né? Ainda está sendo investigado, enfim, mas que foi aquela vítima que morreu... O jogador? Não. É porque geralmente também tem muitos casos que acontecem como do goleiro do jogador e vai do goleiro Bruno, né? Bruno. Não foi? É um feminicídio aquilo. Não, é um feminicídio, mas aquele foi, ó. Pois é, mas dali tu tira... Fora aquilo ali, eu acho que aquilo ali não foi só feminicídio, ele ultrapassou a barreira de tudo ali, mano. Mas foi feminicídio, foi canibalismo, foi tudo que foi incluso, foi incluso. Foi decapitação, tudo veio junto, mano. Homicídio qualificado, né? Porque ele acabou. Foi uma loucura mesmo aquilo ali, bicho. E aí tem também esses casos de mulheres que são mais independentes, né? Mas também elas podem ser vítimas de feminicídio. Não tem um... Eu sempre achei que os casos onde teria mais feminicídio seria nas classes altas, né? E tal, de os ricos e tal, porque... Acontece nos dois. Tanto no classe áudio, os ricos, né? Quanto... o exemplo agora de um relacionamento abusivo é o da Ana Hickman, né? O marido dela agredia diretamente, né? A companheira. Então não tem geralmente um padrão, mas geralmente não tem um padrão, né? Definir. Porém, a maior quantidade de casos
são de vítimas que têm padrão baixo, né? Acontece na periferia de Manaus. Verdade. E é interessante desse trabalho, né? Que é, claro, eu sou homem, né? Então penso como homem, a gente acaba sendo construído, ensinado, né? Pelos nossos pais, colegas, amigos, né? Uma educação totalmente inadequada, né? E aí, depois que eu acabei entrando nesse projeto, eu comecei, abriu outro mundo, né? Outra visão totalmente diferente de tudo, né? Aí viu que estava totalmente errado, né? Com certeza, pô. E até a forma de pensar, por exemplo, eu tenho as minhas irmãs, minha mãe, né? Minha cunhada também. Elas são mulheres, então elas vão pensar como mulher. O que é interessante, uma vez a minha irmã falou o seguinte: Eduardo, quando eu entro no carro, eu já estou pensando assim, 1000 possibilidades de fuga. Como que eu vou me defender? Quando eu entro num supermercado, já estou pensando para onde que eu vou fugir. E de fato, cara, uma mulher, ela não está segura numa sociedade machista, né, na América do Sul, por conta da violência. Então eu fiquei, caraca, é verdade, não tem um lugar, né, para uma mulher se sentir segura. Cara, no Amazonas é muito forte no Amazonas. A gente vê casos de pai, de tio, de primo, de irmão, de vizinho, de familiar, não familiar, que geralmente vai ter ato sexual com uma de menor, né? Vai para assédio, vai para pedofilia. Entra também junto, entra no meio. Por exemplo, entra no meio ali, por exemplo, o cara pegou uma criança e fez isso com uma criança, ele entra no feminicídio. Tem na lei tem estabelece. A partir agora eu tô perdão, né? Tô com a memória falha, mas tem sim na idade. Na lei é estabelecido uma idade lá, se eu não me engano é 14 ou 15 anos. Tem que verificar isso aí também, que eu esqueci. Mas voltando, que eu tava falando? Ah, lembrei. E aí, outro caso, né, aqui trazendo para Manaus, né, para a região, o contexto regional. Até a própria lenda do boto cor-de-rosa, né, é uma representação máxima desse machismo que tem aqui na nossa região. Tem um movimento, uma ONG, lá em Porto Velho, que o nome da ONG é destinado para as mulheres que foram vítimas de violência doméstica. O nome da ONG é Boto Nunca Mais. Porque, não sei se vocês conhecem a história do Boto, né? Ele encantava as mulheres e tal, né? Essa é a lenda, né? Só que geralmente é o pai, né? O avô que acaba... Ele que é o Boto. Saindo. Exatamente, infelizmente, né? E aí esse projeto também acabou, né, tipo assim, me mudando assim a forma como vai pensando e tal, se relacionando. Forma de ver tudo, né? Entendeu? E aí assim, como que funciona o trabalho? Eu sou a pessoa responsável por fazer a coleta dos dados, né? Então todo dia eu tenho que entrar, procurar se teve algum caso. Eu já vi cada caso assim meio que bizarro. Sinistro. E aí a gente tem que verificar nas informações, né? Se são reais e tal, né? Qual é a cor da pele, né? Se é uma pessoa branca, preta, indígena, quantas lesões ela teve, se foi por arma de fogo, se foi também por faca. Teve um caso em 2017 que eu peguei, 2018, né? Que eu fui verificar, foi na Zona Leste, né? A vítima, ela tinha um relacionamento, não assim, de acordo com as informações que estavam na matéria. Não, é um relacionamento não casual, entendeu? Não é um relacionamento casual, sério, né? Sim. Enfim, pelo menos é o que estava escrito lá nas informações. E aí ela sempre visitava o companheiro dela. Teve um dia, numa kitnet, né? Teve um dia que o inquilino do kitnet sumiu, certo? A casa ficou fechada, né? O kitnet ficou fechado. Só que a população viu, né, que esse homem tinha sumido. Nunca mais a companheira desse homem, possível namorada, ficante, esposa, enfim, não sei, parou de ir também lá. Só que o que aconteceu? Eles começaram a sentir um cheiro, um odor muito forte na água. E aí eles não sabiam, mas porque é a caixa d'água, né? E tinha um cheiro forte e tal. Enfim. E foram investigar, assim, os moradores, a gente não sabe de onde que tá vindo esse cheiro e tal. Cara, depois foram abrir a caixa d'água, o corpo da vítima tava lá. E o cara sumiu. Entendeu?
Esse foi um caso de possível feminicídio. A namorada do cara tava lá. O corpo dela foi encontrado lá. Sumiu. E o Exatamente. inquilino desapareceu. Não, o inquilino não, o dono da coisa. Não, o inquilino. O inquilino. Foi o inquilino, eu acabei errando aqui, né? E aí também tem, deixa eu ver aqui um outro caso, esse foi um caso assim bizarro, né? Tem outros casos também que pode ser o feminicídio não presumível, né? Que ainda tem que ser julgado pela justiça, né? Mas esse aí não foi aqui não, né? Foi em Manaus. Foi em Manaus? O nosso estudo é no município de Manaus. Só aqui dentro, né? Só no município de Manaus. Vocês já ouviram algum mais cabuloso assim de fora, assim? Fora do goleiro Bruno, né? Cara, assim... Esse aí foi doido também, ó. Esse aí foi... Pegada foi... Tem muitos casos, assim, teve um caso, acho que foi no estado do... Tu achou bacana? Sim, botou... Não, mas tem coisas piores, pô, pra fora aí, mano. Tem sim, tem. Tio Humana, mano. Tem no... Eu acho que foi 2023... foi no início do ano de 2023. Teve o caso de foi no Rio de Janeiro. O companheiro acabou violentando a mulher, né? Batendo e tal. E aí ele usou a faca como instrumento para matar a vítima, né? E aí ele deu mais de 20, 30 facadas. E o que é interessante, né? Geralmente, qual é o padrão, né? Da violência do feminicídio, assim, né? Geralmente, isso é no artigo do GES, né? Que o GES também vai apontando isso no artigo dele. Qual é a arma que é mais utilizada nos casos de feminicídio? Geralmente é a arma branca, né? Faca, material contundente, entendeu? Uma corda também, né? Para enforcar a vítima. E geralmente, pelo menos, né? O que alguns estudos apontam, que é naquele momento de fúria, né, do agressor, né, e aí ele pega alguma coisa o que tiver mata. Pela frente, né? Mas geralmente é a faca. Pois só que também não é só emoção, porque também tem um histórico anterior. Tem assim os casos que vai acontecendo, né? Já tem 5 anos que a vítima ela está sendo agredida, torturada ali, torturada. Psicologicamente, fisicamente. O cara acaba sendo... é uma parada também que vai no... Porque o cara, pra fazer isso aí, o cara é meio maluco também, né? O psicológico dele também... Não é uma pessoa... Ele pode entrar também como psicopata também ali, né? Olha, eu acho que ele se encaixa nesse padrão. Psicopata. Aí já é uma seara que eu não tenho possibilidade de comentar. Isso aí já não é minha área, né? Mas aí meu irmão fala o seguinte, olha... a primeira coisa para um homem ser impune é falar que ele é psicopata. Maluco, e aí ele não vai responder pelo crime dele. Verdade. Entendeu? Então a gente afirma, ele estava no momento dele de fúria. Ele ficou com ciúmes da mulher e foi por isso que ele matou. Não, pô, isso é uma perspectiva machista, né? Pois é. Matar a mulher por conta de ciúme, isso não existe, pô, entendeu? Isso é uma maneira de tentar diminuir a pena, diminuir a carga do homem. Entendeu? Entendi. E geralmente as reportagens... Geralmente eles lançam isso, Com certeza, cara. Para aliviar a bronca dele. Né? Tu vai ver... tu vai ver a maioria do... A maioria não. Tem uma porcentagem na imprensa, quando eles vão citar esses casos de feminicídio, eles falam isso. A vítima foi assassinada pelo companheiro porque o companheiro ficou com ciúmes. Avô acaba tendo relação carnal com o neto. Não, pô, isso é pedofilia. Pedofilia tá lá na lei, é crime. Pois né? Vou jogar logo e aí essa é uma forma. E essa é uma forma de mascarar essas desigualdades que acontecem na desigualdade de gênero em Manaus. Lê essa pergunta aqui, ó. Mandaram aqui. Tu tá com a vista melhor que a minha. A tua tá ruim? Peraí então. Foi o FB Mardino 01. Tu tá de óculos, não consegue? Esse é o Fredson Bernardino. É isso aí mesmo. É parceiro, minha amiga. Dudu, existem diferenças nas características das ocorrências de violência doméstica entre os bairros de Manaus ou entre a área urbana ou rural? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta aí, hein? Muito obrigado, Fredson, pela pergunta. Amigo Fredson. Então, a gente está com os dados de 2016 até 2023. Eu conversando com o coordenador da pesquisa, falei, cara, eu acho que já dá pra gente pelo menos ter uma ilustração na cabeça, né? A gente já tem os locais, né? Entendi.
as coordenadas geográficas, né? E já dá pra gente pelo menos ter uma noção. A gente verificou que na zona, o padrão espacial da violência e das vítimas do sexo feminino em Manaus, geralmente elas estão concentradas na zona leste em maior intensidade, né? E também na zona norte, mais ou menos, e na zona sul, né? Esse é o padrão espacial. Área rural. Espaço urbano. No espaço rural tem poucos casos, né? Mas de 2022, de 2021 para cá teve um aumento, né? Lá depois da barreira já é espaço rural, entendeu? Então está concentrado mais na área urbana e geralmente nas áreas que tem padrão de renda baixo, né? Assim, não são aquelas zonas que tem padrão de renda alto como os bairros da Zona Sul, Zona Centro-Oeste, entendeu? Será que o padrão influencia mesmo? Eu acho que não, porque... Qual o padrão que tu tá falando? Padrão espacial, médio, alto, É um dos fatores, sim. É um dos fatores. Com certeza. É um dos fatores que podem ocasionar o feminicídio, né? Como citei anteriormente, né? Sim. As mulheres, geralmente, né? Hoje elas são mais independentes, né? Elas têm seu trabalho, enfim, e tal. E aí também isso faz muito refletir que tipo de relacionamento a gente também está tendo, né? Porque, é claro, no mundo ocidental, a gente foi colonizado, europeu e tal, a gente entende que o relacionamento é uma propriedade, entendeu? Tu é o dono da tua mulher. Minha mulher, isso não existe, né? Isso não existe, pô, não é uma propriedade, entendeu? E aí tem homem que acaba crescendo nessa visão, a gente também é passado pra gente isso, historicamente, e aí a mulher não pode ter trabalho, entendeu? Não, a mulher tem que ficar em casa trabalhando. Entendi. Cara, eu já vi vários casos de... Para além, assim, colega de colega, entendeu? Que, eu não deixo minha namorada sair, minha namorada não pode andar com essa roupa, enfim, né? E aí, no caso das mulheres que são dependentes, principalmente financeiramente dos homens, né? Elas acabam não aceitando, né? Não é aceitando. Não é essa a palavra. Elas acabam meio que cedendo. Não é cedendo também. Elas ficam meio que imóvel. Porque ela tá cuidando de 3, 4, 5 filhos em casa. Tem que dar comida para esses filhos. Entendeu? O homem que tá lá bancando dinheiro, ela não consegue, trabalhar, né? Ela não consegue nem terminar os estudos. Imagina trabalhar. Entendeu? E aí ela vai ficar meio que dependente. E aí tem uma parada, se eu separar do meu marido, você tá achada como UTA, e entendeu? E aí tem o comodismo também, né? Se acomoda ali também naquilo, não, né? Acho que acho que o marido não se acomoda não, cara. Não, né? Pô. As mulheres bater o pé e eu vou e pronto, eu vou arrumar um trabalho e pronto. Não. Sempre quis ter as coisas dela e ser dependente de homem, cara. Eu penso assim, se ela não tem Eu vejo... Todas têm um negócio na mente de querer, sei lá, mano. Olha, uma revoada. O que é interessante que tem nos últimos anos, pelo menos, a gente tem visto bastante, né, a atuação política das mulheres, né, o movimento feminista, né? Então isso acaba fortalecendo o movimento delas, né? O movimento nosso também, porque o que elas querem, na verdade, igualdade, né? Justiça, pelo menos é uma pauta inicial, né, da discussão, né? Uma mulher ganha menos do que um homem hoje, tendo a mesma qualificação, tem o mesmo, assim, tu tem doutorado, tu também, uma mulher tem doutorado, por que ela tá ganhando menos do que tu? Sim. Entendeu? E isso acontece muito em fábrica e coisa, quando a mulher assume um cargo de liderança, o cara que tá lá na produção, ele não quer aceitar, pô. Tem muito disso também. Olha só. O cara é machista mesmo, é um machista babaca. Ele não aceita para ter uma líder, um chefe mulher, entendeu? Sim, e apesar de a mulher ser uma excelente profissional, né? E tratar todo mundo bem, o cara necessita. Bora fazer um recorte numa outra escala aqui. Quantas presidentes existem no mundo? Quantas? Me diz aí, quantas mulheres foram presidentes no Brasil? Essa é fácil, né? Só existiu uma. Entendeu? Nos Estados Unidos.
Não, nos Estados Unidos ela perdeu agora, né? Ela é vice, né? Então, assim, concorrente, perdeu. Trazendo, ó, Dilma foi presidente, teve a Angela Merkel na Alemanha, teve a Jacinta Cristina, na Nova Zelândia. da Argentina, né? Cristina Kirchner. Teve na Nova Zelândia a Jacinta, né? Então, são poucas mulheres que estão nesse... Aquela da Argentina, de poder. A da Argentina não morreu porque o revólver falhou, né? O cara atirou na frente de todo mundo nela, né? Mas aí, voltando pra tua pergunta, se a mulher ficar acomodada se ela comodismo, naquele né? relacionamento ali de 4, 5 filhos. Não, acho difícil. É muito difícil para uma pessoa, e especificamente uma mulher, ela conseguir enxergar que ela tá num relacionamento abusivo, entendeu? Que ela tá sendo maltratada. Porque tem várias formas de você fazer uma violência, né? Porque tem um gostar também ali, né? E aí eu acho que não. Tem mais tempo, assim, vou dar um outro recorte. Experiência da minha família. Eu penso que as mulheres, principalmente do Amazonas, elas são muito fortes, pô, são muito guerreiras. A maioria, assim, isso tirando pela história da minha família. A minha família, acho que foram 7 mulheres, minha mãe e minhas tias, né? Minha mãe saiu do interior com 15 anos, pô. Ela veio morar aqui pra Manaus. Ela veio pra Manaus pra trabalhar. Sozinha. Exatamente. Veio sozinha, veio morar em Manaus. Começou a trabalhar na casa de gente rica, né? Foi empregada doméstica, foi explorada e tal, enfim. E também as irmãs dela, minhas tias, né? E assim, uma vez conversando com uma colega minha, que ela falou: cara, tu já percebeu que vê muita mulher do interior trabalhar na cidade, né, na cidade grande e tal, né? E aí a gente também tem que pensar a divisão social do trabalho, entendeu? Geralmente, teve até um dado que saiu no IBGE que nos espaços urbanos, nas cidades grandes, a concentração de mulher trabalhando é maior do que de homem, né? Geralmente a mulher está trabalhando em casa de família, né? E também em outros lugares. Hoje em dia, né, com o avanço da internet e tal, hoje em dia todo mundo tem internet e tal, e aí isso liberou mais do tipo com o trabalho escravo que tinha, porque muita gente vinha, como tu falou, do interior para trabalhar aqui, a pessoa chegava lá, prometia mundos e fundos, e quando chegava aqui, não era nada daquilo, mano. Era um trabalho escravo. Sim, isso a gente sabe, isso aconteceu muito nos anos anteriores. Até mesmo com a minha esposa mesmo aconteceu isso. Ela veio para trabalhar numa casa e aí não recebeu nada, entendeu? Qual é o interior dela? Carauari. Carauari. Pô, entendeu? Assim, tem muitos casos que, principalmente as amazonenses, né, vêm do interior em busca de melhoria de vida, porque, pô, no interior tá complicado, né, enfim. E hoje em dia é mais fácil de se libertar disso, né? O cara chega aqui, prometeu mundos e fundos, o cara vai lá na internet. A mulher, né, vai lá e, olha, eu tô aqui e tal, e quero sair fora. Porque muitas vezes até o patrão não deixa nem ir embora, pô. Antigamente, né? Hoje em dia... Sim. Hoje é na lei, Gold. Hoje em dia tu pode denunciar na internet, mano. Tu denunciou na internet já era. Tem um recurso, né? Graças a Deus. A internet também não veio só para o mal. Enfim. Sério, meu amigo. E aí, Gold, vamos falar um pouco da parte da... Mudar de assunto? Sim. Simbora. O Eduardo também, ele é um cara que estuda muita política, né, Eduardo? E aí, como é que tu acha que tá, na tua visão, como é que tá o cenário político hoje no Brasil aí? Olha, cara, eu tenho uma parada que eu curto fazer. Polêmica. Estudar política, mano, né? O cara... É aquele negócio, né? De política e religião, né? E futebol todo mundo manja, né? O cara acha que manja, mas não manja, né? E o Cidinho sabe que manja. O Cidinho, quando falou diplomata, ele só conhecia o carro. Falou diplomata, eu disse, cara, eu conheço o carro, mano. Carro. O carro Chevrolet. Conhece o carro diplomata, pô. Não sabe nem pra onde vai, o que faz o diplomata. Pois é, cara. Nem eu também, não sei nem pra onde é que vai. Explica pra nós aí. Respeito um pouco assim, todos, né? Sim, eu vou falar aqui, né? Beleza? Primeira coisa, né? Fui formado em geografia, né? E aí, na nossa grade de disciplinas que a gente faz em geografia, a gente tem uma disciplina chamada Geografia Política do Brasil. Isso em geografia. E aí, eu no primeiro período falei, caraca, bicho, eu quero fazer essa disciplina aqui. E aí, fiz a disciplina, gostei. Que era essa? Geografia Política. Aí o professor, faz faculdade pra isso? Uma espécie de... Não, assim, eu fiz geografia. Dentro de geografia tem as...
ela aparece. Tem as disciplinas que a gente tem que cursar. Por exemplo, tem o ensino médio, matemática, física. Sim. Lá tem geografia política, geografia urbana, geografia agrária, climatologia, enfim. Aí eu, quero estudar geografia política. E aí o professor, muito bom, o professor Ricardo Nogueira lá, gente fina pra caramba, sabe muito. Antes da gente trocar pra política, bora responder essa pergunta aqui de uma seguidora aqui. Pode falar. Um seguidor, Marcos Samir Souza. O Marcos Almeida. Parceiro, amigo também. De que modo os movimentos feministas podem popularizar uma pauta para influenciar no machismo enraizado e nas dependências de uma renda entre homem e mulher? Olha, ele tocou. Não, e a discrepância entre homem e mulher. Ele tocou fogo no assunto. Eu me perdi na pergunta também. Ele tocou fogo no assunto. Uma pergunta, de que modo os movimentos feministas podem popularizar uma pauta para enfraquecer o machismo enraizado e a discrepância de renda entre homem e mulher? Olha, essa foi uma pergunta bem complexa. Eu penso, Marcos, aí eu não sou de nenhum movimento feminista, entendeu? Sim, eu não entendo. Eu posso estar aqui falando besteira pra caramba. A gente aqui é um programa democrático. Se quiser vir alguém do movimento feminista, assistindo, quiser vir. Seria interessante também. Eu quero trazer todo mundo aqui, mano. A gente abraça. Se quiser vir, pode vir. Na próxima tem que ter uma representante aqui também do meu lado. Verdade. Eu penso que não é enfraquecer. Assim, o movimento feminista, pelo menos o que eu tenho de leitura bem razoável, péssimo, né, ainda, é a igualdade para as mulheres, entendeu? Igualdade social, igualdade para as mulheres. Geralmente tem outras pautas, para além dessa, tem várias pautas dentro do movimento feminista, né? Tem um movimento dentro do movimento feminista, tem mulheres brancas, mulheres negras, né? As mulheres brancas são mais privilegiadas. Eu já vi essa corrente, né? As mulheres precisam lutar também por padrão de renda, né? Por lugares que tem uma hierarquia que geralmente é ocupada por homens, né? Tem uma diplomata, a diplomata Irene Vidagala. Ela é uma diplomata que tem ultimamente punho cerrado, punho de ferro, nessa área. Por exemplo, geralmente os postos diplomáticos do Brasil são ocupados por homens, entendeu? Por exemplo, quem é o o posto da embaixada lá em Paris, né? O Brasil tem uma embaixada em Paris. Quem é que está ocupando lá? É um homem. Então a Irene Vidagala é uma das mulheres uma diplomata, uma embaixadora que tem lutado ativamente. Olha, tem que ter mais mulher ocupando as embaixadas, entendeu? É uma luta pela causa. Eu consigo responder até aqui, Marcos. É interessante que tem outras mulheres aí. A gente vai voltar para a política de novo, mas nesse mesmo assunto. Tu não acha que esses grupos, o grupo feminista e tal, e outros grupos que tem, tu não acha que às vezes aqui no Brasil a galera passa um pouco dos limites? Passa por fanatismo? Eu acho que não. Será, mano? Eu já ouvi comentário, o movimento feminista é radical. Cara, eu não acho radical. Sabe por quê? Mulher tem que ser radical, pô. Entendeu? E no caso do feminicídio, porra, uma mulher tá morrendo, bicho, entendeu? Como não ser radical porque ela tá sendo morta por ser mulher? Não, eu tô dizendo os outros movimentos que tem, entendeu? É porque assim, tudo que pode incomodar tudo que vai contra mim, contra os meus valores, eu já começo a ter uma estranheza. Então, opa, aquilo ali é radical, me incomodou, é radical. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção no discurso de quem está produzindo. E geralmente, movimento feminista é radical. Cara, eu não acho, entendeu? Eu acho que elas têm que ser mais radical ainda, entendeu? Porque os movimentos, o direito ao voto das mulheres só foi possível por meio de movimento por radicalismo, entendeu? O direito no caso lá do mundo islâmico, o direito a ir ao estádio, a mulher participar de esporte. É um movimento que ele caminha a passos lentos, né, devagar, né, tem um
não é tudo rápido na história da humanidade, não é algo que acontece hoje e amanhã, mas é um processo que está acontecendo ali direto, entendeu? Constantemente, né? O direito ao voto, o direito ao trabalho, entendeu? Lá é muito mais do que aqui, né? Lá é até um tempo desse as mulheres não podiam frequentar o estádio, né? Lá já é complicado, porque não geralmente... São todas as mulheres não, Gordinho, tá? Não é todas as mulheres que vão... Foi liberado para todas as mulheres. Só para algumas. Só para algumas. Lá são... tem os estados islâmicos, né? Assim, eles têm uma compreensão social por meio do Alcorão, né? Sim. O Alcorão seria... Para os católicos existe a Bíblia, né? Para os muçulmanos, existe o Alcorão. Teve um movimento, o Estado Islâmico, não é um país, não é um Estado, né? O Estado Islâmico, ele é um movimento que buscava se estabelecer em um país, né? Para passar os valores do Alcorão para a sociedade. Aí tem, eu vou esquecer aqui o nome daquela lei, que é robô tem que cortar o punho, né? Uhum. Eles tinham uma interpretação do Alcorão, o movimento islâmico, né? O Estado Islâmico, o Estado Islâmico, eles tinham uma compreensão do Alcorão ortodoxa, né? Tem que cumprir o que está no Alcorão. Tá ali escrito, né? Só que, vendo uma outra perspectiva também de muçulmanos, eles falam, não, porque assim, é meio complexo que a gente vai estar entrando. O islamismo ele é dividido em dois grupos, tem os xiitas e os sunitas, né? Então são divisões diferentes. Tem uns que são mais moderados e outros que já são mais ortodoxos, né? São mais conservadores, certo? E aí, no caso do Estado Islâmico, eles queriam, né, se estabelecer, passar os valores do Alcorão do jeito que está. O homem tem que deixar a barba grande, a mulher não pode mostrar nenhuma parte do corpo, entendeu? É mais difícil ser mulher lá também, entendeu? Sem dúvidas, entendeu? Com certeza. Mas eu acho que ainda está, aos poucos... Tá sendo acabando, né? modificada essa visão. Porque é uma cultura, né, deles, né? Desde sempre. A formação histórica. Não, mas não desde sempre. Porque sabe o que é interessante? Na década de 60, vou trazer o recorte para o Líbano. O Líbano é um país que está localizado no Oriente Médio, né, nessa região. Cara, tu vai ver fotos aí, mulheres libanesas, 1950. As mulheres libanesas, elas andavam de biquíni normal, como se fosse Copacabana, entendeu? Elas iam pra praia frequentemente, usavam roupa igual a gente usa aqui no Brasil, as mulheres usam no Brasil, né? Calça jeans. Dá um Google aí, tu vai encontrar, entendeu? Historicamente, lá em 1960, era mais liberal, entendeu? Só que com o tempo vai mudando, a sociedade vai mudando, os valores vão mudando, né? Nessa região, e acabou ficando estabelecido isso, vai entendeu? Transformando lá, cara, vai modulando tudo, vai... A mudança vai acontecendo. Aí voltando, rapidinho, geografia política. Aí teve esse professor, né? Enfim, aí eu comecei a fazer pesquisa com esse professor Ricardo, fiz um projeto de iniciação científica, aí depois eu fiz um segundo, que foi para estudar embaixadas e consulados no Brasil, né? Especificamente consulado. E aí essa pesquisa aqui foi interessante. E aí eu acabei, cara, eu gosto de política, tudo que envolve política eu acabo gostando. Aí o Arisson perguntou, no caso do Brasil, né? Tu quer saber em que contexto? Contexto internacional, contexto nacional, o que melhorou, o que piorou? Internacional, bora começar por lá. Cara, internacional, a gente tá vendo que, depois, assim, o mundo no século passado tinha uma configuração da Guerra Fria, né? O mundo bipolar, que o pessoal falava. Por que bipolar? Porque tinham duas correntes, né, de pensamento que estavam sendo predominantes no mundo, né? Um estava representado pela União Soviética, que hoje é a Rússia, né, que é o socialismo, e outro estava representado pelos Estados Unidos, né? Liberalismo econômico, capitalismo, enfim. Isso acabou com o fim da União Soviética, né, em 1900, e o símbolo do fim da Guerra Fria, o símbolo também da dissolução da União Soviética é a queda do Muro de Berlim, porque o Muro de Berlim acabava sendo a cortina, né, de ferro que dividia os dois pensamentos, entendeu? As duas ideologias. Enfim,
Depois disso, a gente começa a ver um mundo mais multipolar, né? Não é mais bipolar, ele é multipolar. Então tem várias ordens, ele tem várias representações políticas diferentes, né? Tem o Japão de um lado, tem os Estados Unidos de outro, tem os países da Europa que estão se reerguendo após a Segunda Guerra Mundial, né? E aí são algumas concepções que foram também mudando, né? Tem as potências médias, né? No Sudeste Asiático, a Índia, Coreia do Sul, Japão, Brasil também. Tem vontade de visitar algum país desses aí? Qual que tu já... Cara, eu tenho vontade de conhecer todos os países. São mais de 200 países. Não, né, assim, de países que eu conheço a Bolívia, fronteira, né? Fui fazer também um projeto de pesquisa com o professor Ricardo. Ele estuda a fronteira. E aí eu fui mais recente com o professor Tiago Neto para o Peru. E aí eu já tive essa oportunidade para conhecer. São países muito interessantes pra gente... porque o Peru é cheio de mistério, né? É o vocal do Peru. É um país que tem uma riqueza histórica muito interessante, até porque remonta desde o Império Inca, né? Machu Picchu, né? Cusco, entendeu? É cheio de mistério lá, é uma história bem interessante. Cara, sabe o que é interessante lá que a gente verificou lá no Peru? Que a infraestrutura deles, né, no caso assim, rodovias, cara, são rodovias excelentes pra caramba pra viajar, entendeu? Pavimentada assim, não tem um buraco. Agora do lado brasileiro é horrível. Nossa. Pior. Não, e já na Bolívia as estradas já são meio que capengas, né? Eduardo, voltando um pouco pra política. Pra essa parte diplomática, o que um diplomata faz? Cara, o diplomata ele vai representar o Brasil, né? Vai representar um país em outro país. E a diplomacia ela tem 7 funções, né? 7 atividades, né? Que é representar, negociar, comunicar, estabelecer acordos, e agora os outros eu não vou lembrar qual é. Informar. Geralmente o diplomata ele vai representar, como eu disse, né, o Estado, né, o seu país em outro país. E aí para ter uma comunicação direta com o país anfitrião, né? Vou dar um exemplo aqui. Brasil acaba de abrir uma embaixada em Tuvalu, né, o país lá da Oceania, o país que vai ser afetado pelas condições climáticas, né, que são ilhas, né? Então o nível do mar está subindo, então as ilhotas vão desaparecer. E aí ele vai comunicar direto, né? Vai entrar em contato direto com o presidente, com o governo de Tuvalu, e vai estabelecer essas relações diplomáticas representando o Brasil lá. As embaixadas, elas têm um caráter mais político, né? São objetos, né, físicos, né, que a gente consegue ver e tal, que a função delas é fazer uma representação política, né, de um estado para outro. E aí tem os consulados. Os consulados eles já têm uma função mais de serviço público, né, mais comercial. Por exemplo, tu vai viajar... Entendi. Me diz um país aí. Vai viajar para algum país aí. Pra França. O cara sabe eu falar alguma coisa, né? Aí o cara chegar lá também, eu tenho que levar um tradutor, não? É bom, né? O diplomata, geralmente os diplomatas eles falam várias línguas, né? Eles são poliglotas, né? Falam francês, inglês, francês. Eu imaginava assim, o diplomata, né? O cara sai daqui do Brasil, mas ele sai com uma missão. Isso. Ele vai lá fora e ele tem que desenrolar essa missão lá. Entendeu? Por exemplo, ele vai estar em negociação lá com os representantes lá internacionais e ele só poderia voltar depois que ele tivesse cumprido a missão. É isso mesmo. Exatamente assim. Como é que... geralmente é estabelecido... cara, eu não sou diplomata primeiro, né? Mas é o que eu leio. Posso estar falando besteira aqui. Posso estar falando besteira, me perdoe. Saber, né? Mas eu sim. Eu acho que era isso, né? Geralmente eles passam, né? Os diplomatas eles passam no mínimo 2 anos ou até 4 anos num posto diplomático, né? E aí tem hierarquia, né? A diplomacia, assim, vou trazer para o Brasil. Tem uma hierarquia. Como é que faz primeiro para ser um diplomata? Você tem que ter um nível superior. Você tem nível superior, você faz o concurso
você passou no concurso, você vai passar 2 anos lá em Brasília em curso de aperfeiçoamento, curso de formação. E lá você vai aprender como vai atuar na prática, né, na vida profissional. Depois que você passa esses 2 anos de curso de formação, o Brasil, né, o governo vai te encaminhar para algum canto, alguma lotação. Tu vai trabalhar na área de meio ambiente, ou tu vai trabalhar na área de cultura, ou tu vai trabalhar na área de energia, né, na Petrobras, enfim, né, vai para alguns assuntos. Às vezes eles encaminham diplomatas para fora, né? Ou tem diplomata que também trabalha no Brasil, né? Que é também necessário, né, em Brasília. E aí tem hierarquia. Começa como 3º secretário, depois 2º secretário, depois 1º secretário, depois ministro de 2ª classe ou é de 1ª classe, e o último cargo, né, em hierarquia é o embaixador. Entendeu? É como se fosse hierarquia militar, não tem soldado, cabo, enfim. Aí na diplomacia tem 3º secretário, 2º secretário, 1º secretário, e o último é o embaixador. Então, entendeu? Posso fazer essa pergunta para você? Quem é o cara hoje, embaixador top dos tops? O que tá lá em cima, no topo. No topo da torre. Cara, olha, nossa, é complicado falar isso. Eu acho um diplomata, sim, um diplomata que eu tenho gostado bastante, né? É o Celso Amorim. O Celso Amorim, ele foi ministro das Relações Exteriores no governo do Lula 1 e 2. Aí no governo da Dilma ele foi ministro da Defesa, ele já saiu. Hoje o Celso Amorim, ele é assessor do presidente. Entendi. Entendeu? É um diplomata, é um embaixador diplomata assim, que tem uma visão geopolítica muito interessante. Porque eu acho que assim, Brasil, beleza, se tu fosse um diplomata, né, um embaixador, então um presidente, tu tem que pelo menos entender qual é o lugar do Brasil no mundo. O que eu quero do mundo e o que eu quero pro mundo, entendeu? É uma visão geopolítica, estabelecer as relações comerciais, né? Como que eu faço para projetar um poder, assim, poder econômico, né? Uma influência no mundo. E eu acho que relações, né? Exatamente. E o Celso Amorim é um ótimo diplomata. Eu acho um cara que historicamente muito interessante, entendeu? Historicamente muito inteligente. Tu já morou um tempo em Brasília, não foi, nem? Morei. Conheceu o Congresso, tal, foi lá. Cara, é interessante. Eu passei, eu fiz, é como se fosse um intercâmbio, só que intercâmbio é quando a gente passa para fora das nossas fronteiras, fora do Brasil e tal. Só que aqui eu fiquei mais no Brasil, né? Mobilidade acadêmica. E aí, eu tive aula com um diplomata, foi o diplomata Felipe Raposo. Eu não sei por onde ele tá hoje, né? Não sei qual é o local que ele tá. Eu acho que ele deve estar em Brasília, porque viajando por aí, por esse mundão. Enfim, e aí eu tive aula com ele, né? Foi bem interessante que ele vai passando assim umas sacadas, né? De quem não trabalha, né? Não faz a mínima ideia de como é, né? Atuar, eles atuam, né, profissionalmente, e aí eu tive aula com ele, foi bem interessante. Os lugares que eu visitei, cara, eu não fui no Congresso, não fui no Planalto, porque também faltou tempo, mas eu fui no Itamaraty, né? É o Palácio Itamaraty. Dá uma visita, cara, é um palácio muito bonito, bicho. Assim, porque assim, tem aquelas visitas guiadas, né? E aí eles vão contando a história do prédio, como que foi fundado, quais são as obras de arte que tem lá. E aí eu fui num desses rolês lá em Brasília. Cara, Brasília é um negócio espetacular, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vi as Torres Gêmeas, né? Que é o congresso lá. Eu falei, caraca, bicho, isso daqui eu só via no Jornal Nacional, entendeu? O cara fica, e assim, Brasília é a capital, pô. É a capital política, a capital do nosso país. É lá que as nossas vidas são decididas. Sim. É lá que são tomadas as decisões que vai chegar lá em São Gabriel da Cachoeira, lá em Tabatinga, lá em Oiapoque. Entendeu? Então a gente, caraca, é aqui que digamos que a nossa vida é decidida. É o coração. Exatamente, é a cabeça. Entendeu? E aí eu fiquei, nossa, bicho, é muito louco Brasília. Claro, né? A maioria dos brasileiros eu acho que deveriam conhecer Brasília, né? Aí o que é interessante é que um colega lá que eu fiz lá em Brasília falou, pô, cara, por que tu veio aqui pra Brasília? Cheio de prédio velho, cheio de cimento.
assim, as obras arquitetônicas do Oscar Niemeyer. Eu falei, não, pô, o Brasília tem o seu valor, né? Não tá na praia, não tá num lugar assim mais chamado por turistas, né? Mas assim, é uma cidade que eu gostei pra caramba. Eu fiquei na Asa Norte, né? E aí é um negócio interessante, porque Brasília, ela foi projetada, né, em 1960 e tal, pelo Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, que foram os arquitetos e engenheiros que pensaram como é que vai ser construída Brasília. E aí tem um plano piloto. O plano piloto é dividido entre Asa Norte e Asa Sul, certo? E aí tem as cidades que ficam no entorno do plano piloto. E aí, né, conversando com os colegas lá, a gente vai vendo, né, vendo as desigualdades que também tem, né? Quem mora na Asa Norte e Asa Sul são pessoas que são privilegiadas, né? Que tem padrão de renda muito... Né? Tem um padrão de renda muito alto, né? E aí, cara, a gente vê que ao redor, né, nas bordas, a gente vê uma concentração de desigualdade, né? Tem a Ceilândia, que é uma cidade lá, né? Uma cidade vulgarmente chamada satélite, né? É uma região administrativa lá do Distrito Federal, né? Então lá concentra uma desigualdade social bastante alta, né? Sim. Mas tem outras cidades lá, Gama, eu conheci Gama, muito interessante a cidade do Gama, longe pra caramba. Bonitinha lá, tem Águas Claras que eu não conheci. Mas, cara, Brasília é uma cidade muito legal. Dá pra fazer um rolê bacana lá, entendeu? Porra, eu curto pra caramba samba. Cara, eu curto pra caramba samba. E aí um colega lá na época me chamou pra ir lá dar pra ir no samba. Puta merda, bicho. Um samba assim, padrão alto, cara. Chorinho, pô. Lá, agora, recentemente foi tombado, né? O Chorinho como patrimônio histórico de Brasília. Do Brasil, pô, nacional. Entendeu? E lá, no dia que eu fui, pô, os caras tocando lá banjo, cavaquinho. Legal. Muito bom. Nível, assim, top. Mas o samba já é nosso mesmo, pô. Pois deixa eu te falar. Pode falar de valores e tal de diplomata? Quanto é que cara desse... Hoje, começando a hierarquia, eles estão ganhando mais de 20 mil reais. Tu passou no concurso, tu já tá recebendo 20 mil reais. E aí, bora tentar só. Não, assim, é o trabalho. Assim, eu acho. Pelo menos é o que eu pego. Eu sigo no Twitter alguns diplomatas, né? Mas acho que tem um prestígio na profissão, né? Claro, você vai primeiro morar em outro país. Entendeu? Eu acho que isso já é algo interessante para quem quer conhecer. Tu pergunta de mim, Eduardo, qual país que tu quer conhecer? Mano, eu quero conhecer todos. Porra, o diplomata ele deve conhecer uns 10, 20 anos só pelo fato de estar trabalhando, entendeu? Aí também tem a parte negativa. Passa tanto tempo viajando que ele não sabe mais nem onde é a casa dele. Fica igual um hippie, pô, entendeu? Qualquer lugar do mundo é o Porto Seguro, entendeu? Eu acho que é o seguinte, o cara como esse, eu acho que ele não deve construir uma relação social, não, família, porque meu amigo... Não, e aí as redes... É complicado. Não, e aí as redes que eles acabam fazendo, né? Rede social, né? Pô, eles têm outros amigos também que são diplomatas de outros países. Eles conhecem outros chefes de Estado, entendeu? Acho que é uma profissão bem interessante, ganha bem, entendeu? Bem. Porém, aí uma outra sacada. As embaixadas, elas também têm uma hierarquia. As embaixadas... Dentro da embaixada. Não, assim, o Brasil estabelece uma hierarquia de importância, entendeu? Tipo assim, essas embaixadas aqui são mais importantes pra gente. Vou te dar um exemplo. A embaixada de Washington é importante porque tá lá em contato tá em território americano, né, estadunidense, está nos Estados Unidos. A embaixada de Paris, né, a embaixada brasileira em Paris, a embaixada brasileira em Londres. Cara, eu fico imaginando. São esses países que são rotulados. E aí tem uma hierarquia, né? Tem os postos de nível A, de nível B, de nível C e de nível D. Fica imaginando. O de nível D liga para o cara. Tu vai baixada dos Estados Unidos. Exatamente. E tu vai pra onde? Pô, vou pra embaixada lá em Manaus. Desgraça. Cara, e aí as embaixadas de nível D, nível C, geralmente estão localizadas nos países mais periféricos, né? Nos países mais pobres, por exemplo, Georgetown, que é aqui na Guiana, né? Uma embaixada, né? De nível D. Ou então lá num país, deixa eu ver aqui, do Congo. Cara, entendeu? Mas se o salário for esse mesmo, tá lindo.
Tem gente... Quais as dificuldades que o cara encontra lá, né? Pô, tem gente que não gosta, né? O cara briga... Com o teu salário, com 20 mil, tu não vai desenrolar. Mas assim, né, como eu disse anteriormente, né, e aí tem um rodízio, né, eles passam 2 anos em uma embaixada nível D, mas eles podem subir para uma nível A. De repente, classe A, mano. Hoje você tá aqui, você passou 2 anos lá, deixa eu ver aqui, uma capital, lá em Bandu, né, não sei qual é a hierarquia de Bandu, que é lá Bandu é na Indonésia, se eu não me engano, é na Indonésia. Mas você pode ir para Berlim, né, que é uma embaixada nível A, entendeu? Ou então você pode ir para, como eu disse, Paris, para Bruxelas, né, na Bélgica. Então tem esse rodízio, entendeu? E é uma carreira de... É uma carreira, na verdade, é uma profissão de carreira, né? Você passar 40 anos. Vou mandar uma aqui. Den, tu acha que, com todas essas guerras que estão acontecendo ao redor do mundo aí, tu acha que o Brasil não está se saindo bem ainda não tá tão quebrado. No espaço internacional, né? Não, o modo da gente viver aqui não mudou tanto com essas guerras todas que está acontecendo aí. Não? Ou é uma visão errada essa? Não, pois é. O Brasil só se envolveu numa guerra, né? Que foi a Guerra do Paraguai. Então, o histórico do nosso país, do nosso estado, né? É um estado mais pacifista. Né? Com quase todos os países. Sim. Não, eu tô te falando, com toda essa coisa que está acontecendo no mundo, tem país que está quebrado e o nosso país continua aí de boa, levando e tal. Algumas coisas subiram, mas a gente consegue levar a vida aqui, é porque eu não sei se é o nosso jeito, né? Cara, pode falar, amigo. Não, e agora, né, que os climas estão tensos, né, todos os países estão se movimentando aí e tal, acho que as relações agora estão à flor da pele, né, para quem trabalha nessa área de diplomacia. Tu pode falar a respeito um pouco disso aí, que agora, né, a gente está num momento de ter uma terceira guerra, qualquer momento. Sim, cara, com certeza. Tá, caso do Brasil, olha, de fato a Argentina está passando por uma situação muito complicada, né? Está atingindo níveis de inflação mais de 30%, entendeu? O nível de desigualdade social lá na Argentina aumentou pra caramba, entendeu? Recentemente eu vi na internet, no Twitter, né, um vídeo lá de uma fileira de hermanos, né, cara? Para buscar comida, entendeu? Não é a Venezuela, é a Argentina, entendeu? É a lei do mais forte, né? E aí... A lei da sobrevivência. Né? E assim, no caso, o Brasil tá vindo... A gente tá com um novo governo, né? Foi eleito. O Brasil passou os últimos 4 anos complicado pra caramba. Nível de desigualdade social aumentou pra caramba, né? Nível de pobreza. A gente viu isso na pandemia, que também tinha gente procurando nos lixos algo pra comer, entendeu? É claro que não é fácil, bicho, mudar o que foi destruído nos últimos 4 anos rapidamente, mas acho que a gente ainda está muito atrás para melhorar. Se a gente for verificar, agora foi estabelecido, como é que foi? O imposto de renda, né? Eu sou um dos críticos essa forma que o governo federal estabeleceu, né? O governo, o Brasil está com um rombo enorme, e aí a gente tem que tributar. Porque olha só, do que um estado, do que um país vive? Um país não é uma empresa. Uma empresa, ela visa o lucro, certo? Certo. Um país, ele não vai visar lucro, ele visa sempre dar oportunidade, né? Tipo assim, tem uma importância social, né? Tem uma outra lógica de funcionar. E aí o estado, ele vive de imposto. Aí tem aquelas comentários, né? Aí tem aqueles comentários, no Brasil a gente paga muito imposto, cara, de fato a gente paga muito imposto, entendeu? Mas eu acho que o problema não é isso. Certeza absoluta, o problema não é isso. O problema é que quem tá pagando esse imposto geralmente é a classe de baixo, a galera que tá lá no final da pirâmide, entendeu? Lá o que tá dando a base. Olha só, no Brasil existem mais de 15 mil pessoas que são milionários, bilionários, entendeu? Aí agora o governo federal estabeleceu que até 2 salários mínimos, daí em torno de 2.800, 2.900, uma pessoa tem que pagar imposto de renda. Eu sou contra, cara. Eu acho que não deveria ser assim.
E deveria ter uma faixa assim, quem recebe até 12 mil reais, 13 mil reais, está isento de imposto de renda. E a gente cobra de quem recebe mais, entendeu? E eu acho que é aí que é difícil mexer. É porque quando mexe no bolso de quem ganha mais, a banca é mais alta. E aí eu fico, perfeito. E aí eu fico pensando, cara, a gente não vê... Pelo menos em 2022 eu não vi... Na verdade eu vi um único candidato, que eu não vou falar aqui o nome, né? A presidente, que discutia seriamente, se for feito isso, eu vou fazer isso e tal. Um único candidato, entendeu? Que tinha essa visão que também... Na verdade eu tenho essa visão dele, né? Por conta dele. Que deveria ser feito. Eu acho que essa foi a pergunta que tu fez, né? A outra pergunta que tu fez... Como é que tá tendo as nossas relações? Pois hoje tá mais complicado, cara. Olha só, teve... Depois com o final da Guerra Fria, como eu citei anteriormente, o final da União Soviética, pareceu que os conflitos bélicos de guerra iriam desaparecer. E os conflitos seriam mais econômicos, né? Um Estado quer estrangular, quer neutralizar outro por vias econômicas. Só que hoje a gente está vendo que não está acontecendo isso, entendeu? E hoje, sim, de fato, tá mais sensível. Por exemplo, com a guerra da Ucrânia e o conflito Ucrânia e Rússia, né? Estabeleceu pelo menos uma corrente de pensamento, né? Ou então de uma opinião pública, que a China poderia tomar Taiwan. Ou então Venezuela poderia tomar uma parte da Guiana. Ou então Israel, o conflito da Palestina. Entendeu? Então, tudo interfere. Exatamente. Né, um único conflito acabou meio que explodindo, né? Servindo também de instrumento para os outros, servindo como instrumento para os outros legitimarem seus discursos, né? Os russos invadiram a Ucrânia, então a gente também tem que invadir porque a gente tem esse direito. E hoje está mais complicado isso. É um momento difícil, né? Tá tendo, geralmente eu acompanho no Twitter, né? Várias contas de geopolítica, diplomatas, de militares, enfim, né? E aí tá tendo sempre, nos últimos anos está tendo muito exercício militar em parceria de países, né? No mar, no sudeste asiático, na Oceania, no mar, ali no Pacífico, entendeu? E geralmente sempre em parceria, né? Acordos multilaterais, né? E recentemente eu vi que estava tendo um treinamento militar do Irã, China e Rússia. E aí dos Estados Unidos com a Austrália, Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra. Entrou também lá na ONU, né? Entrou mais um país, se eu não me engano, agora, há poucos dias, eu estava assistindo TV, se eu não me engano foi Qual é aquele país do Abramovich? Sabe qual é? Suécia. Suécia entrou lá, e há muito tempo eles não se envolviam, eles entrou, né, aliados. Entraram na OTAN. Né? Eu acho que é interessante que dá para comentar aí. A OTAN, ela é um bloco militar, né? Um bloco de vários países, né? Que tem uma função de fazer uma segurança, né? Sim. A Organização do Tratado, OTAN, né? A Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Essa organização, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Tem uma teoria geopolítica que isso é lá do século XIX, né? Que foi feito século XIX, século XX, que foi um militar, o Mackinder, e teve outro Spykman, teve outro Spykman, Mackinder, e eu esqueci o nome do outro, nossa. Enfim, aí eles pensavam, né? Assim, como é que faz para dominar o mundo, né? E trouxeram como exemplo a Inglaterra. Foi um país que dominou o século XVIII, né? O mundo. A Inglaterra dominou o mundo no século XVIII. Então, das Américas até a Ásia era tudo de ingleses, exatamente. Então, o que eles tinham de elemento fundamental? Poder marítimo, certo? Tinha uma frota naval enorme. Aí um falou, então
para dominar o mundo tem que dominar as rotas marítimas, né? Aí teve outro geopolítico que ele falou o seguinte, não, quem domina o mundo domina o Interland, né? Que é terra-coração, coração-terra, né? Tradução, né? Que seria hoje, onde é hoje mais ou menos a Ucrânia, com a fronteira com a Rússia, né? O leste europeu. Quem domina essa área, domina a área pivô. Quem domina a área pivô, domina o mundo. Entendeu? E aí, esse pensamento foi... como é que se chama? Foi difundido, né? E aí, uma das formas de controlar o mundo seria por meio da organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. Porque eles acabaram controlando a Rússia, né, que seria o Estado, o país mais forte, né, e aí acaba neutralizando. Só que o que é interessante, que a Europa, ela é totalmente dependente do gás. Quando chega o inverno europeu, o cara não tem nada que segure, mano. Eles precisam de gás para se aquecer. Exatamente. E a Rússia era o principal país fornecedora de gás. Tem até a Gazprom, que é a patrocinadora da Champions League, não tem? Verdade. É uma estatal brutal, mano, entendeu? Forte. E aí os russos acabavam usando também uma maneira de controlar, de trazer os países da Europa para sua órbita por meio do gás, entendeu? E aí essa também é uma das formas de eles tentarem controlar e disputar o Interland, que é a teoria clássica da geopolítica, né? E aí tem um Heeland também, né? Que eu não mencionei aqui. Falando em geografia agora, falou que tem um país aí que pode acontecer uma corra climática, né? Pode ser. Qual é o que está mais em risco de condição climática hoje no mundo, assim, que você vê assim? Tuvalu, que fica na Oceania, fica ali naquelas ilhas, próximo daquelas ilhas da Nova Zelândia, Ilha Salomão. E o que seria, então, a mudança climática lá? Pois tá seria tendo terremoto, a subida do nível dos mares, que tá cada ano que passa tá subindo mais, né? E aí tem até uma foto na internet aí do presidente de Tuvalu fazendo pronunciamento, né? Todo palitosado e tal. Aí como que é o pedestal, não sei, um bão lá, né? Dando a entrevista e tal, né? Fazendo pronunciamento, né? E aí, penso eu, né? Já tem gente também comentando, que eu vi na internet, que a Austrália foi um dos países que vai receber, né, esses refugiados climáticos que o país pode sumir no meio do mapa, esse país? Rapaz, se a gente for pensar o país em termos territoriais, né, que é uma desaparecer. Para o país existir, né, para um estado existir, ele tem que ter um território, uma população, certo? E leis, é claro, né? E aí ele não vai ter o território físico, né? Porém, o que é interessante... ele desapareceria, né? Mas porém, o que é interessante é que eles encontraram, né? O governo de Tuvalu, eles encontraram uma forma de permanecer, né? Do país permanecer por meio da inteligência artificial, né? Então, eles acabaram criando um mundo virtual na internet. Tuvalu existe, sim, entendeu? A gente não pode perder as nossas identidades, as nossas histórias. Sim. É um negócio interessante. Tu acha que já aconteceu, assim, na história, antes... Já aconteceu alguma mudança climática no mundo assim que mudou? Drástica que mudou tudo? Não. De ter sumido uma cidade e tal? Não, né? É provável acontecer no Brasil algum tipo de mudança assim que deu um terremoto, alguma coisa? Uma mudança drástica que eu vi foi água no deserto. É verdade, isso mesmo. Como é que se diz? Teve até já... Isso é miragem. Né? É miragem, não me diz. Miragem. Cara, o Brasil são poucos os registros que tem de terremoto, né? Porque a gente tá no continente sul-americano. De vez em quando o pessoal fala aqui que Manaus... mas a magnitude 5, 4, entendeu? Porque olha só, a gente tá localizado na placa sul-americana, né? Placa continental lá. Porque, geralmente, olha só, os países que tem mais... são hotspot, né? Pontos quentes, né? De terremotos, onde acontece muito. Japão, Itália, Turquia, porque elas estão... o país, a cidade, ela foi
consolidada no contato de duas placas tectônicas, entendeu? Uma placa tectônica, geralmente elas ficam se sarrando, né? Usando esse termo aí vulgar. Aí qualquer modificação dá um terremoto, choque, entendeu? Aí vem o epicentro. O Brasil não tá, ele não tá nessa até linha de fricção. Se deu bem, né? Mas aí tem, qual é o país? O Chile é um país que geralmente tem muito atividade sísmica, né? Peru também. É engraçado, quando eu fui lá no Peru, né? Lá em Puerto Maldonado, a gente tava lá tomando café e tal, desayuno, lá em espanhol, o café da manhã é desayuno. E aí a gente tava lá tomando café, o professor, porra, Eduardo, olha ali, ó, e tal. Aí eu peguei e fiquei olhando, aí era uma placa, né? Que... Era uma placa informando... Sabe aquela placa que tem informando... de terra e tal? Exatamente. Eu, caraca, bicho. E a gente tá perto... Não, e a gente tá quase perto, né? Relativamente perto dos Andes. Cara, deve perigo, deve ser uma sensação. Pois é, e aí respondendo, o que pode acontecer é das cidades que estão localizadas no litoral irem sumindo, entendeu? Sucumbir, entendeu? Porque o mar vai avançando, vai cada vez subindo vai mais, tendo uma erosão, entendeu? O mar vai avançando, entrando na cidade. Por que tu conhece bem assim a parte mundial assim? Por que a Antártica até hoje é inexplorável ali, alguns continentes? Dizem que tem vários continentes lá inexploráveis e tal. Pois é. É verdade isso aí? Teoria da conspiração. Pois é, depende de que perspectiva que tu tá falando de exploração. Porque olha só, se a gente for pensar a exploração de moradia, morar lá e tal, né? Na Antártica é um ambiente inóspito, né? Pra ter relações sociais. Para uma civilização humano, crescer, né? Exatamente, né? Uma civilização crescer. Porém, ela é explorada por vias dos países, né? Por meio de pesquisa hoje, entendeu? E assim, os pesquisadores que vão lá para a Antártica, eles passam 3 meses, geralmente, não passam muito tempo lá também. Tem as bases, né? Dos países. O Brasil tem uma base lá, eu acho que... É muito fake, né? Porque dizem tem muita entrevista que os caras dizem que lá não pode ainda explorar e tal. Que... Não... Só pode ir até uma parte. Pô, a gente tá explorando a Lua, pô. A gente explora daqui via satélite, com um robô que vai lá. É uma forma de exploração, entendeu? A gente tá tendo aquela parada lá. Não é como antigamente os navegadores lá que saíram da Europa. Vou pras Índias. Vou pras Américas. Não, pô, hoje é uma outra forma de exploração, né? Os caras lá da NASA estão explorando o universo, pô, entendeu? Isso. Então... É isso aí, é isso, John. Cara, então... Tem outra pergunta aí? A gente tá chegando. Continuar, rapaz, porque tá chegando aqui. Tá dando nosso tempo limite. Eu esgotei minhas perguntas. Não, beleza. Cara, eu só queria agradecer tua presença aqui no programa e desejar boa sorte aí na tua empreitada e agradecer mesmo a tua presença aqui. Eu espero que Deus ilumine o teu caminho e foi uma honra a gente ter trocado esse papo aqui com a gente. E você está convidado para voltar já mostrando as ilustrações pra gente. Tal. O negócio mais bem. Vou também agradecer o Eduardo a presença aí. Mandar um abraço a todo mundo que curtiu aí, que comentou, que mandou pergunta. Abraço para todo mundo aí que entrou na live aí, mandou pergunta pro Eduardo aí. E aí, Eduardo, vai mandar um abraço pra alguém? Cara, e tal? Eu acho que eu quero. Primeiro eu vou agradecer aqui vocês, né? Valeu, obrigado. Eu gosto muito de conversar, cara. Não, né? beleza, irmão. Às vezes eu fico vendo lá os podcasts, né? No Flow, Podpah e tal, né? Sempre tô vendo e tal. Tem daquelas lá, o Pod delas e tal, muito legal mais, também. Eu gostava também do Foro de Teresina, né? Então eu sempre tô acompanhando, né? De alguma forma. E, cara, eu sempre tô querendo conversar. Eu acho muito legal, pô, essa troca, entendeu? Uma conversa e tal. Uma conversa. E usar, né, esse veículo aqui de comunicação, né, pra outras pessoas e tal. E, pô, o trabalho que vocês estão fazendo aí é muito legal, pô. Já tem mais de um ano? Não. A gente começou, acho que em novembro, né, Gil? Foi. Acho que foi em novembro. Caraca, então tá. Eu achava que a gente mais recente, tempo. É bem recente, Pô, mas. Em dezembro a gente parou. Olha só, pra fazer uma parada dessa. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem. Não pode ter comodismo, né? E, pô, o fato de vocês estarem aqui, ó, uma mesa, com um microfone, uma câmera aí, vocês estão gastando
tempo, pô. Tempo é um negócio valioso e vocês estão fazendo uma coisa que vocês gostam. A gente pra trazer outras pessoas. A gente Acho tenta isso muito fazer legal. uma coisa simples inclusive, e bacana, né? passa os contatos pro Gordinho aí lá. Vou passar. Do artista vou passar, lá e sim. tal. E eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito, né? Pra não estender mais. Não, obrigado. Muita pelo presença de incentivo vocês pra aí. gente. Muito obrigado. Quero agradecer também as pessoas aí que eu convidei, né? Não vou lembrar aqui o nome de todos, mas o Fred, o Marcos, né? Cada Valeu. pessoa aí que eu mandei no WhatsApp. Gente, bora ajudar aqui os caras. Segue a nossa página aí, trabalho- beleza? Dá um like. O trabalho deles aí, ó, independente, entendeu? Não são ainda patrocinados, mas você, entendeu? A gente vai correr atrás aí pra melhorar o canal deles aí. Gente, compartilha aí, é isso. Muito obrigado. Tá bom. Tá? Valeu, galera. Boa Da não noite. sair o Delivery do Beira, que é o nosso parceiro aqui do lado, que dá no Protônio da maneiro. pizzaria. Vai mandar umas pizzas pra gente aqui, pros convidados. Se a gente vai ver. Vou agradecer todo mundo aí, obrigado pela presença, Eduardo, mano. Valeu, Obrigado mano. pela presença. É nóis. Tudo de bom. Muito obrigado. Isso aí. Cada pessoa que vem aqui, a gente tenta fazer uma coisa simples e bacana, entendeu? E a gente recebe todo mundo, pô, bem. E aí cada elogio que vem é um incentivo pra gente continuar, pô. Porra, Beleza? vocês estão no caminho, porra. Então- A parada não é ficar parado, né? A parada não é ficar parado. Então, obrigado.